Olá meninas, sejam muito bem-vindas a essa série O Meu Casamento Está em Crise. Pois é, todas nós, como mulheres casadas, passamos por algumas crises no casamento. E eu achei muito importante dividir aqui com vocês, através da minha experiência de vida e através também de alguns conhecimentos, um entendimento sobre pelo menos 5 erros que nós cometemos diante das crises. Como evitar esses erros, para que a crise seja realmente uma oportunidade de crescimento para o casamento, porque não tem como evitar, as crises chegam. Eu sou a pastora Ellen, mentora de mulheres, e estou aqui para dividir esse conteúdo com você, e eu espero que você aproveite muito e que seja útil essas informações que a gente vai dividir aqui hoje. O primeiro erro, né, que eu quero dividir com você, que normalmente todas nós, né, cometemos diante da crise, é o erro de não pedir ajuda ou não preciso de ajuda. Esse é um dos maiores erros. Por quê? Nós gostamos da nossa privacidade, né? A maioria de nós não gostamos de expor a nossa vida. Às vezes não temos alguém como referência para nos direcionar, para pedir uma orientação, para pedir um direcionamento, certo? Mas hoje, né, na era da informação, a gente tem muitos meios de pedir ajuda. E não pedir ajuda é um dos erros que fazem com que os problemas eles só se agravem. Os problemas, eles só aumentem, né? Eu vou dividir com você uma situação recente de uma amiga. Ela, após a maternidade, ela sentiu uma dificuldade de conexão com o seu marido, e isso é muito comum, né? Eu também passei por isso, senti essa desconexão com o marido após o nascimento do primeiro filho. E uma das coisas, até falei pra ela, né, que eu admiro nela, é que ela saiu à procura, né, de orientação, passou com uma psicóloga, fez exames, né, para ver se estava relacionado aos seus hormônios, e sim, ela descobriu que aqueles problemas que ela estava passando no seu relacionamento estava totalmente ligado a um problema hormonal. E o exame constatou isso. Então, não pedir ajuda, não buscar ajuda, é um dos maiores erros que a gente comete. Por quê? Porque crise não é confortável, a crise se instala e a gente precisa tomar as medidas corretas, né, para que dessa crise o casamento cresça, o casamento amadureça. Então, pedir ajuda é um princípio muito importante. Outra coisa que eu quero dividir sobre isso com vocês. Assim que eu me casei, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, extremamente reservada. E assim que eu me casei, eu passei por uma crise, né, no casamento. E esse foi um dos erros que eu cometi. Por isso que eu falo com propriedade aqui para você, que você tentar resolver do seu jeito, tentar deixar o tempo passar, deixar as coisas acontecerem, não vai resolver. E quando essa crise se instalou no meu casamento, aquele primeiro momento de adaptação, eu não quis falar pra ninguém o que estava acontecendo, não quis dividir com ninguém. Eu era tão reservada, tão fechada, que eu pensava assim, eu vou procurar um psicólogo, mas eu não confio de falar minha vida, né? Acho que tem muito a ver com o meu temperamento. O melancólico, ele tem essa desconfiança das pessoas, e eu pensava assim, alguém vai espalhar o que tá acontecendo na minha vida, a minha vida vai ficar exposta, e a privacidade é uma coisa que eu preservo muito, né? Mas nessa época, muito mais, né? Hoje não, hoje eu sou super aberta. Eu acho que a gente precisa dessa identificação umas com as outras, a gente precisa falar mais,
como diria a Helena Tanuri, das nossas perebas, né? A gente precisa expor mais o quanto humana nós somos umas para as outras, porque a sua experiência pode servir de referência para mim e a minha de referência para você, né? Eu digo que ninguém tem receita de bolo, eu não estou aqui nesse vídeo para te dar receita de bolo, né? Para falar, olha, eu fiz assim, assim, faça também, mas para te dar referência. Acho que as experiências das pessoas, elas servem como referência. Não dá para fazer tudo da mesma forma, porque cada pessoa tem um contexto diferente, né? Mas a gente pode sim ter referências para nos nortear, né? Para nos localizar onde estamos e o que precisamos fazer para seguir em frente e superar as crises da nossa vida, do nosso casamento. Então, eu vou deixar para você esse primeiro vídeo sobre não pedir ajuda ou não preciso de ajuda. É um dos maiores erros que nós cometemos diante das crises. Então, não perca mais tempo, corra, peça ajuda a Deus, clame ao Senhor. Peça ajuda para um profissional especializado. Peça ajuda para um orientador, seja um terapeuta, seja um psicólogo, seja uma mentora, como eu sou mentora e ajudo muitas mulheres, mas procure a ajuda adequada para que essa crise não seja o fim para você, mas o começo de grandes coisas para sua vida. Que Deus te abençoe e um grande beijo!